Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar um pouquinho de artrose, tá? Não vou entrar no mérito de como é que se desenvolve, como é que acontece, eu vou falar um pouquinho do que a gente pode abordar no ambiente Pilates, artroses como as disfunções mais leves, com impacto mais leve para a vida, para o dia a dia dessa pessoa, desse paciente. Então, aquela pessoa que tem uma dorzinha, tem uma disfunção, aquele início, tem uma limitação da amplitude. E o que a gente pode fazer dentro do nosso ambiente? Porque a gente já está extremamente acostumado no nosso dia a dia de trabalho, fala assim, artrose não pode fazer aquilo, não pode fazer assado e tudo. Mas beleza, e o que a gente então no nosso dia a dia a gente pode fazer? A gente tem que sempre pensar, olha, eu tenho que manter a força, eu tenho que manter a amplitude e pensar na sua qualidade de vida. Então, mediante a isso, eu escolhi uma sequência de exercícios, não necessariamente precisa ser usado nessa linha, tá? A linha de desenvolvimento é até diferente da ordem que eu estou passando aqui, mas mostrando para as pessoas que estão com impacto leve na vida, a gente pensar numa boa nutrição, e são exercícios que eu também uso aqui no meu dia a dia de aula, né, de atendimento. Então, na hora que eu escolhi esses exercícios para mostrar para vocês, é para mostrar como que você pode manter uma boa nutrição, como que a gente vai manter essa mobilização, ou seja, essa amplitude, e também buscando a manutenção da força. E sempre buscando exercícios que tenham foco com alguma função por trás, tá certo? Então, mediante a isso, vou começar aqui no Reformer, tá? Eu vou mostrar alguns exercícios aqui, então os exercícios que eu escolhi para mostrar para vocês. É um clássico, que é o footwork. Por que eu vou escolher esse exercício? Se a gente for pensar, ele é muito parecido com levantar e sentar, só que eu estou mostrando deitado. Eu vou mostrar em posições diferentes aqui para vocês, de pernas, que é justamente quando a gente vai pensar em nutrição, eu não vou pensar em mover somente numa posição. A nutrição precisa fazer em amplitudes, em posições diferentes, para gerar essa movimentação, para gerar essa nutrição nas estruturas, tá certo? Então vamos lá. A escolha das molas, essas coisas eu não vou estar abordando hoje aqui não. Tudo bem? Então vamos lá. A gente pode fazer na posição bem clássica. Lembrando que se eu estou buscando nutrir essa região aqui, eu tenho que pensar em deixar a bacia, a pelve bem mais paradinha e esse movimento acontecer bem aqui na relação da coxa, ou seja, na articulação do quadril. Tá certo? É bem interessante também da gente fazer essa posição de abdução com rotação externa, que à medida que ela vai deteriorando a articulação, vai perdendo um pouco tanto dessa amplitude de rotação externa, quanto de rotação externa, que é a próxima que eu vou mostrar. A gente tem pouco estímulo, né? A gente pensa em fazer pouca rotação interna, e é extremamente importante para manter essa nutrição e evitar essa evolução da estrutura do quadril, tá? Então, nessa posição, e essa mesma posição, só que em rotação externa, eu vou fazer rotação interna e esticar, certo? Dobro. A gente não tem muito costume de passar essa rotação interna e é muito importante a gente fazer tanto trabalho de rotação interna quanto externa, tá? Para o quadril, certo? Então aqui, posso fazer com apoio no calcanhar, posso fazer com apoio na ponta do pé. Aí isso é uma escolha, uma abordagem que você vai estar escolhendo de acordo com o seu planejamento da sua aula, tá certo? Próximo exercício também bem conhecido, que é a ponte. E aí pensando nessa relação de buscar a extensão do quadril. Sempre pensando agora, né? Deixa eu levantar para falar com vocês. Mesma coisa, vou repetir, vou bater nessa tecla várias vezes. Pensando na nutrição, na mobilização, na integridade dessa articulação. E a gente precisa de extensão de quadril, tá? Para a gente fazer a nossa caminhada do dia a dia, subir uma escada, tá? Mas principalmente para caminhar, quando a gente perde extensão de quadril, e o idoso tem essa característica, a gente vai perdendo essa função da marcha, a gente vai ficando com aquela marchinha mais curta e a gente pode entrar num risco de queda.
Lembrando que, além disso, tem essa deteriorização que a gente está falando um pouco dessa perda de função, que são mais leves, que são os quadros mais iniciais dos desgastes aí, tá bom? Então, ó. Esse eu gosto de fazer com uma mola mais pesada para a gente pensar mais na ativação e na realização da extensão do quadril, certo? Então aqui, e tá vendo que eu não preciso subir demais, eu preciso estender o quadril, ou seja, empurrar o bumbum para cima e descer. Posso fazer com a mobilização do quadril, da coluna, ou a coluna subindo num bloquinho, tá? Venho, e aí vai dependendo da indicação para a coluna. E eu vou fazer essa extensão. Sim? Mesma coisa, posso fazer paralelo, rotação externa, outras posições. Isso aí vai depender da sua abordagem, da sua escolha. Mas é bem interessante e ajuda demais a manter essa nutrição nessa região. Na hora que a pessoa faz esses exercícios, né? Ela faz essa ativação, ela se sente mais segura, mais engajada, mais conectada. Isso, consequentemente, vai melhorando a sua função e sua desenvoltura no seu dia a dia, tá certo? Próximo exercício é o quadrúpede. E aí a gente pensa no quadrúpede não só como relação de ativação de centro e tudo, mas uma relação de melhorar essa flexão do quadril, tá? Eu tenho um momento de empurrar a barra o carrinho para trás, eu tenho extensão, mas eu quero que vocês pensem nessa posição que eu também vou melhorar essa flexão do quadril, porque eu estou sendo empurrada para frente, tá certo? Empurrado para frente. E isso é interessante também na hora que a gente está pensando na caminhada e nas disfunções de consequência das artroses, essa perda de flexão de quadril, e a pessoa não consegue melhorar nessa questão de subir uma escada, marcha, vocês vão escutar repetindo isso várias vezes. E outro ponto que é importante é essa relação de congruência na articulação, que a posição de 4 apoios proporciona. E isso é bem legal, tá certo? Então, na hora que vocês vão posicionar a pessoa, a gente costuma vir com o pé lá atrás e a mão aqui na frente. Vocês estão vendo que já fica num ângulo maior. Isso, claro, que vai depender se a pessoa consegue manter uma boa coluna, mas se eu quero estimular a flexão do quadril, eu vou trazer esse joelho mais para frente, para ficar, na hora que voltar o carrinho, eu conseguir essa angulação de flexão, certo? Então, vou e volto. Tá vendo? O carrinho vai me empurrar, então, nesse, a gente vai pensar, não é uma mola muito leve, a gente vai usar uma mola que me empurre um pouquinho mais. Se eu estou pensando em flexão de quadril, eu não quero tanto ir para trás, mas eu quero entender o carrinho me empurrando para frente e eu dobrando, fazendo essa dobradiça, certo? Então, buscando essa organização e essa nutrição. Simples, estão vendo? São os movimentos que a gente costuma usar no nosso dia a dia, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é o raciocínio por trás dessas escolhas. Tá? Por que eu vou fazer então um quadrúpede? Por que então eu fiz uma bridging? Por que eu fiz um footwork? Ou por que eu vou fazer que agora, que é a extensão de quadril que eu estou em hip stretch? Por que eu vou escolher esse exercício? Vou trabalhar a extensão do meu quadril, mas eu estou numa posição mais funcional, que parece uma caminhada. Eu vou estar ganhando essa extensão do quadril, essa força, essa estabilidade, essa congruência, para me manter essa nutrição e desacelerar a evolução dessa patologia, que é o que a gente mais quer. Porque eventualmente isso vai perpetuando, continuando? Possivelmente. Porque a gente não é uma ciência exata, a gente não tem como bater um prego e garantir que aquilo ali não vai evoluir mais. Mas uma coisa a gente pode garantir é que se existir a queda, ela não venha cair tão rápido, ela vai ser uma coisa mais gradativa, porque a gente já sabe que quando a gente mantém uma atividade física, uma movimentação mais organizada, a gente proporciona uma organização melhor para aquele corpo e uma estabilidade melhor para aquela estrutura, tá certo?
E aí o próximo, pensando que no primeiro eu busquei, que é o quadrúpede, buscar essa flexão, esse aqui eu quero empurrar ganhando a extensão. Eu posso fazer com a mão aqui apoiada, que é bem legal. Ou eu posso vir para essa posição de pé, também, que é interessante de ganhar essa referência de extensão aqui, tá certo? Então, pequenininho, mantenho a coluna e vou ganhando essa possibilidade de movimento. Tudo bem? Então, posso fazer aqui, que é o que mais comum da gente ver, mas eu posso fazer aqui, porque na verdade, na hora que a gente está caminhando, essa é uma posição que a gente adota. Aqui, muito mais quando a gente vai pensar em correr, né? Outras atividades. Pode ser que idosos tenham essa prática, mas não necessariamente vão ser todos. Mas com certeza buscar essa relação de vertical e empurrar é interessante. Tá certo? Vamos pro próximo. Agora eu vou mostrar um pouquinho de exercícios lá no Cadillac. Os próximos exercícios que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer deitado, vamos usar as molas, que são aquelas sequências nas molas. Mas eu quero mostrar um pouquinho de qual é o estímulo que eu dou, buscando mais uma vez a ativação dessas regiões para manter a organização, a força, melhorar a nutrição, melhorar a organização dessas relações para manter a função do dia a dia. E claro, às vezes eu uso mais um exercício do que outros, pensando qual é o objetivo que esse paciente me trouxe previamente. Está com dificuldade, com mais limitação de subir uma escada, ou o desconforto maior dele às vezes aparece na hora de caminhar, ou ele perdeu mais amplitude, da flexão, da extensão, enfim, eu fiz a minha avaliação prévia, eu fiz essa investigação, eu observei que isso está acontecendo e aí vem a minha escolha de exercícios, tá certo? Então depende muito dessa avaliação prévia que eu vou estar realizando, tá certo? Então vamos lá. Então aqui, eu vou mostrar uma opção que é com a alça no joelho, tá? Que é bem legal e vocês já conhecem, já fazem bastante. A vantagem é que às vezes a pessoa não consegue ficar com essa posição de pernas e as molas conseguem ajudar nessa sustentação. Então, o que é esse trabalho de movimentação, tá, do quadril? E aqui eu gosto de trabalhar posições diferentes, estão vendo? Para estimular essa nutrição em posições diferentes. Aqui também dá para fazer a rotação interna também. Lembrando, mais uma vez falando, né? Muita gente às vezes tem dificuldade de fazer essa posição. Pode ser que costume sentir uma cãibrazinha aqui nessa região, é só diminuir um pouquinho a amplitude, porque tem essa fraqueza ou tem uma limitação mesmo de rotação interna, tá certo? Ou eu também uso bastante aqui, na hora que eu quero trabalhar essa região, essa movimentação. Eu peço para deslizar, pode ser sem as molas, mas aqui eu tenho uma resistência das molas. E aqui, giro, estico, tá vendo? Aquela mesma ideia que eu já venho repetindo. E posso trocar o sentido para mostrar para o corpo que ele precisa se mover em diferentes amplitudes e posições, sempre proporcionando uma experiência agradável para a pessoa. E a rotação interna, estão vendo? Essa experiência ser positiva sempre é importante, que aquele bem-estar que eu estou gerando na articulação vai ter um impacto positivo para a vida da pessoa. Posso fazer aquelas mesmas sequências que eu, em vez de fazer com os dois pés aqui, que às vezes é pesado, tá difícil, eu posso fazer unilateral. Então, dobro, estico, posso vir aqui circular pequenininho. Vou te falar, fazendo com uma mola só é muito mais difícil e desafiante
do que às vezes fazer com as duas molas, principalmente que eu tenho que ter muito mais controle dessa região para não perder a posição do corpo. Tá claro? Posso fazer aqui, ó, abdução e adução. Então, vocês estão vendo que todos os exercícios que a gente usa no nosso dia a dia eu posso fazer aqui, tá certo? Já aproveitando essa posição, eu falei lá das rotações para proporcionar essa qualidade de movimento e manutenção. A gente faz aquele exercício aqui que é muito comum e é excelente para o quadril, né? Que a gente faz com as duas pernas intercalada. Quando a gente faz com os pezinhos juntos, eu trabalho muito a abdução e a rotação externa. Aí, se eu faço com as pernas mais separadas, a minha rotação externa já diminui, porque já está bem aberto, mas eu consigo trabalhar a amplitude de rotação interna. Lembra que eu falei que é importante para o quadril? Então, aqui é uma boa possibilidade. Posso fazer ao mesmo tempo ou unilateral. Quem já me acompanha já sabe que esse é uma prática comum, né? Eu já mostrei esse exercício em outros vídeos, tá certo? Aqui dá para fazer outras coisas, tá? Outro exercício que eu uso bastante é o de lado, e aí vocês já sabem como é que ele é. O que eu acho ele interessante? Porque eu consigo trabalhar essa porção do quadril em diferentes ângulos. Eu posso fazer em flexão, eu posso fazer em neutro e em extensão, tá? Posso fazer só abdução, posso fazer o círculo, né, externo e interno, né, a circundução nos dois sentidos, né? E eu posso fazer aqui a rotação externa. Então, são variações interessantes para a gente trabalhar essa região, manter essa região íntegra. Tá? E o que vocês estão observando? Todos esses exercícios eu posso usar não só na fase inicial, ou seja, com uma limitação mais leve, mas alguns deles vão se manter nas fases mais avançadas, com desgastes maiores, mas talvez eu vou ter que regular o nível de assistência, tá? Ou diminuir essa resistência para que a pessoa consiga fazer isso. Mas isso é um tema para um novo vídeo e se vocês quiserem, é só deixar aqui para mim que eu trago depois para limitações mais intermediárias ou para um pré-operatório ou para um pós-operatório, né? Quando vai fazer uma substituição de prótese de quadril, tá? Mas isso aí é para uma outra conversa. Então, fazer esses deitados de lado, ele é interessante porque eu consigo trabalhar essas fibras em diferentes posições, né, e nutrir aquela articulação em diferentes posições. E aí, o que é legal? Se você quer trabalhar força, né, você pode, à medida que a pessoa for melhorando, colocando um pezinho no pé, né, as caneleiras. Que a gente vê na academia, né, aquele povo colocando aquele tanto de caneleira, não tem necessidade. 1 quilo, 2 quilos é extremamente pesado se a gente vai pensar em estabilizar, ou seja, deixar outras regiões paradas e concentrar o movimento naquele segmento, né, de mover somente o quadril. E lembrando, a gente vai sempre respeitar aquele limiar, tanto de amplitude e se tiver dor muscular, tá ok. Agora, se tem aquela dor que a articulação está sofrendo, a gente tem que dar uma segurada na amplitude, a gente tem que melhorar, mudar a estratégia, tá certo? O próximo exercício e o último exercício que a gente vai estar falando aqui hoje, eu vou fazer um aqui na cadeira. Classicamente, o que a gente empurra o pedal para baixo, mas aqui buscando, a gente faz muito ele aqui em cima, né? Vou empurrar o pedal aqui e fazer a extensão. Então, vocês conseguem perceber, deixa eu mostrar com essa perna aqui, que acho que vai ser mais fácil. Quando eu empurro, eu não chego a completar a minha extensão de quadril, eu fico no final, ainda tem uma flexão de quadril, tá? A menos que vocês venham para cima, tá ok, que também é uma possibilidade, tá? Muito boa, por sinal. Mas eu vou mostrar uma estratégia com vocês usando a caixinha que é bem interessante para o dia a dia de vocês. E às vezes a pessoa não tem essa flexão de quadril aqui para fazer esses exercícios, tá? É uma outra explicação porque também de usar uma caixinha para essas pessoas, tá certo? Então eu venho para cá, posso fazer tanto com a ponta quanto com o calcanhar,
mantém meu corpo. Então, na hora que eu empurro o pedal, vocês vão conseguir perceber que eu vou fazer uma extensão nesse quadril daqui, tanto é que vocês estão vendo a minha perna aqui atrás, e flexiono, tá certo? Então, posso fazer aqui, ó, tanto na ponta quanto no calcanhar. E aí, qual é a vantagem? Eu consigo trabalhar uma amplitude maior com essa possibilidade e muito mais funcional para o meu dia a dia, né? Subir uma escada, caminhar, levantar, enfim. Essa relação que a gente precisa ganhar essa amplitude total, esse é um exercício que é bem interessante de estar escolhendo. E aí, o que é legal, que eu não falei em hora nenhuma, mas eu vou abordar com vocês agora, que eu também preciso manter a minha força. Então, todos esses exercícios que eu fiz, a gente pode pensar em fazer com uma amplitude menor, fazer mais leve, buscando essa nutrição, essa movimentação, essa função. Mas eu posso também, em alguns, fazer força, como esse. Coloco uma carga maior e eu vou manter esse tônus dessa estrutura. Como deitado de lado ali que eu mostrei no Cadillac, com as pernas que sobem, descem, circulam. A gente também pode ganhar força. A gente pode ganhar força no footwork? Pode também, tá certo? Eu priorizei muito mais aqui. A gente ganha força de quadríceps aqui, ganha também. A gente poderia ganhar na bridging, tá fazendo com molas que desafiassem. Então, todos esses exercícios eu poderia usar um raciocínio de desafio para manter massa muscular? Poderia. Mas eu mostrei inicialmente com a ideia de manter a nutrição, manter a amplitude, a organização dessa estrutura para manter a função. Mas todos esses exercícios que eu mostrei, a gente pode pensar, tirando os que são mais de mover, né? Como eu fiz aquele de roda para dentro, roda para fora, que é muito mais para nutrir. A grande maioria aqui a gente pode pensar de desafiar para ganhar ou manter a massa muscular, tá certo? Que a gente precisa preservar o máximo possível para retardar a evolução dessa patologia, tá certo? Gente, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que tenha acrescentado para vocês. E se ficou ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim, ou me manda uma mensagem lá nas minhas redes, né, lá no Instagram, ou quem não me acompanha pode acompanhar por lá, que eu também tenho postado conteúdo lá. E vai ser muito legal se vocês quiserem me sugerir temas diferentes para eu estar trazendo aqui para vocês, tá bom? E ó, fiquem com Deus e até a próxima.